Sejam bem-vindos. Eu me chamo Caroline César Lima, eu sou médica, eu sou psiquiatra e psiquiatra da infância e da adolescência. Eu sou mulher negra, eu visto uma blusa preta de manga comprida e eu tenho cabelos cacheados na altura dos ombros. Bom, a ideia desse vídeo de hoje é que a gente possa falar um pouco sobre os psicofármacos em situações de desastre. O que fazer com as pessoas que não faziam tratamento antes, não faziam uso de nenhuma medicação e procuram atendimento? Acho que nisso a gente lembra daquela frase que acho que é a frase central quando a gente fala de saúde mental e desastre, que seria que a maioria das pessoas apresentam uma reação normal a um evento anormal, que significa dizer que cada pessoa vai ser avaliada, cada pessoa vai passar por um processo de avaliação e de análise do contexto e análise de saúde daquela pessoa. E além disso, essa pessoa, depois de uma avaliação, a gente vai decidir se essa pessoa tem ou não um transtorno, de forma que o transtorno requer, a rigor, um tempo, uma severidade e um impacto da funcionalidade. Então, se aconteceu algo muito terrível comigo ontem e hoje eu tô triste, isso não é critério diagnóstico, por exemplo, para depressão. Se eu vivenciei algo muito terrível e potencialmente traumático hoje e daqui a uma semana eu continuo tendo sonhos com isso não é suficiente para a gente ter um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Então a gente precisa pensar que os transtornos, por definição, precisam de um tempo mínimo. E de novo, quando a gente fala de reações normais a uma situação anormal, isso é ainda mais relevante, porque muitos desses sintomas vão aparecer na população geral e vão aparecer durante um certo tempo. O que a gente fala em relação ao tempo é que muitas pessoas vão ter uma resolução, aliás, a maioria das pessoas vão ter uma resolução espontânea após um desastre. Quando a gente pensa numa linha de 1 a 3 meses, a maioria das pessoas vão se recuperar. Não significa dizer que essas pessoas não sofreram, essas pessoas sim sofreram, e existem várias maneiras de a gente trabalhar isso que não é farmacológico. Ainda falando sobre a questão da farmacologia nesse tipo de situação, a gente precisa lembrar que antidepressivo, por exemplo, só começa a fazer efeito ou só tem um efeito terapêutico a partir da 2ª ou 4ª semana depois de chegar à dose terapêutica. Então, muitas vezes a gente começa em uma dose bem mais baixa, que não é terapêutica ainda para evitar efeito colateral. Então, às vezes, as pessoas só vão apresentar alguma melhora depois de 1 mês de terem começado a medicação. Se eu falo, e se a literatura fala que a maioria das pessoas vão apresentar sintomas de sofrimento, mas que esses sintomas de sofrimento vão passar com o tempo, em uma linha de 1 a 3 meses, se eu começo um antidepressivo muito imediatamente, eu estou sendo apenas iatrogênico, porque eu só vou estar começando o efeito colateral para essa pessoa e a melhora dela provavelmente viria por conta própria. É muito importante deixar claro que já foram feitos vários estudos em relação a possíveis intervenções farmacológicas após eventos críticos e após eventos potencialmente traumáticos para evitar o desenvolvimento de algum transtorno mental, e nenhuma intervenção farmacológica se mostrou até o presente momento suficiente ou eficaz. Se a gente pensa em termos de literatura, o que a gente vê na realidade são recomendações relacionadas a um maior fortalecimento das redes sociais e do suporte básico das pessoas, ciência, moradia, a sensação de segurança e a sensação de rotina. São essas as coisas que geralmente estão associadas com um desfecho de saúde mental favorável, e os vínculos, as relações, os afetos que essas pessoas têm, como essas comunidades vão se reestabelecer. Embora seja prática corriqueira de muitos profissionais prescreverem benzodiazepínicos em situações de estresse, na verdade isso é uma situação contraindicada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, porque os riscos superam os benefícios. E os riscos, nesse caso, a Organização Mundial da Saúde fala em relação ao fato de que benzodiazepínicos podem ser potencialmente abusados no futuro, ou podem vir associados com uma dependência, mas também alguns estudos sugerem, ou pode ser que o uso de benzodiazepínicos após evento potencialmente traumático pode estar relacionado com a maior prevalência ou mais pessoas apresentando transtorno de estresse pós-traumático, ou mesmo sintomas mais graves.
O que faz muito sentido se a gente pensar que para a gente elaborar uma coisa, a gente precisa lembrar. Então, acho que esse é o pressuposto básico fundamental. Além disso, uma das queixas mais comuns nesse tipo de situação é insônia. E se a gente pensar em termos evolutivos, a maioria das pessoas não vão estar dormindo por uma questão de sobrevivência. Então, as pessoas estão com o sistema nervoso delas em alerta, porque pode ser que aconteça alguma coisa. Então, a queixa de insônia ela vai ser muito comum. O que a gente pode fazer são orientações relacionadas à higiene do sono. Óbvio que muitas vezes medidas de higiene do sono vão ser muito difíceis de ser implementadas por onde essas pessoas estão, mas dentro do possível, dentro da realidade delas. Uma vez que, ainda assim, feitas as intervenções psicossociais, as intervenções comportamentais, as pessoas não consigam dormir, algumas recomendações de organizações falam do uso de alguns anti-histamínicos. Organizações diferentes têm recomendações diferentes, mas de maneira geral o que a gente tem relatado é o uso de prometazina ou hidroxizina, considerando em usar isso por no máximo 2 semanas. De novo, isso precisa ser avaliado dentro de um contexto, porque as pessoas não existem dentro de um vácuo. Considerar ou não o uso dessa medicação, precisa considerar também onde essa pessoa está. Essa pessoa precisa estar acordada? Ela precisa escutar alguma sirene? O que essa pessoa vai fazer? A gente precisa entender que muitas das respostas e muitos dos sentimentos que vêm associados com isso são coisas que estão relacionadas com nossa própria sobrevivência. E a gente não pode desconsiderar isso. Bom, acho que é isso. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. A gente tentou responder um monte de coisa em um espaço bem curtinho. É isso. Bom trabalho para todo mundo. Tchau, tchau.